Vamos lá, vamos desempacotar isso aqui. Temos um material bem interessante hoje. A ideia é explorar se a história do rei Salomão, sabe? Aquela bem antiga. Se ela pode ser vista como tipo um exemplo de manifestação. Quase como um guia antigo sobre a lei da atração. A fonte que a gente tem aqui conecta a famosa escolha dele pela sabedoria com essas ideias de mente, vibração, e como isso supostamente teria atraído não só o que ele pediu, mas, muito mais. Exato. Então a nossa missão aqui nesse mergulho é tentar entender a lógica dessa leitura, sabe? E pegar os pontos-chave dessa tal frequência de Salomão. Olha, o fascinante aqui e o ponto de partida dessa análise toda é aquele pedido específico de Salomão a Deus, lá em Gibeão, né? A narrativa bíblica é clara, ele não pediu grana, vida longa, nem para derrotar inimigo, nada disso. Certo. O que ele pediu foi textualmente um coração compreensivo. Para quê? Para governar o povo, para saber discernir o bem do mal. E essa clareza toda, a natureza do pedido, né, focado em servir, não em ganhar para si. Essa leitura que a gente está vendo considera isso o primeiro passo essencial. A definição da intenção, entende? Uhum. E aqui onde a coisa começa a ficar mais profunda, né? Porque a análise entra na dinâmica entre a mente consciente, que foi quem fez o pedido, que falou, né? E a mente subconsciente. E aí citando ideias como as do Bob Proctor, que o material menciona, o argumento é que o subconsciente não fica julgando. Ele meio que só aceita a imagem, o sentimento que a gente mais coloca ali. Aceita a impressão, né? Isso. Então, a fé que essa leitura atribui a Salomão, aquela convicção interna de que ia receber a sabedoria, essa teria sido a imagem dominante que lhe gravou. E essa fé, então, teria programado o subconsciente. Não só para a sabedoria que ele pediu. Exato. Mas como consequência acabou atraindo também a riqueza e a honra, coisas que ele nem tinha pedido. E se a gente conectar isso com o quadro maior que o material propõe, aí entra a tal da lei da vibração. Aquela ideia de que tudo tem uma energia, né? Uma frequência. E a gente atrai o que está na mesma sintonia. Certo, a ressonância. Isso. A interpretação aqui é que Salomão, quando pediu sabedoria daquele jeito, com humildade, com a intenção de servir o povo, ele elevou a própria frequência vibracional. Ele teria se sintonizado mesmo, sabe, na frequência da sabedoria. Pensa no rádio. Ele achou a estação certa. Exatamente, achou a estação sabedoria. E por estar nessa vibração mais alta de serviço, de propósito, a riqueza e a honra vieram meio que naturalmente, quase como um bônus por estar alinhado, entende? Entendi. Mas não foi só ficar pensando positivo, né? Teve ação. Claro. O material dá bastante ênfase nisso, na ação inspirada. A sabedoria não ficou parada na cabeça dele. Ela se manifestou de forma bem concreta. Aquele julgamento famoso das duas mães, por exemplo. Sim, clássico. Ou a forma como ele organizou o reino todo. A construção do templo. Sim, que foi algo grandioso. Sem dúvida. Essas ações todas são vistas como a materialização da sabedoria. Ações guiadas por uma inspiração que, segundo essa linha de pensamento, veio desse alinhamento interno, vibracional. É a sabedoria em movimento, né? Pois é, e essa sabedoria em ação, isso nos leva a um ponto bem importante. Como que isso virou a famosa riqueza de Salomão? O que a fonte argumenta é que a riqueza e a honra foram consequências. Não eram o objetivo principal, sabe? Efeito colateral, digamos assim. Exato. A sabedoria dele levou a tomar decisões inteligentes, que geraram prosperidade. Novas rotas comerciais, construções que movimentaram a economia, diplomacia eficaz que trouxe paz e estabilidade. Quer dizer, o foco dele estava no desenvolvimento interno, a sabedoria, e em servir o povo. E a abundância externa veio como um subproduto quase inevitável disso tudo. Faz sentido. A verdadeira riqueza, pelo menos como o material sugere, vem daquilo que a pessoa é e do que ela contribui. Interessante isso. O material também menciona, mais de passagem, o poder da imaginação. Sugere que Salomão provavelmente não só pediu, mas ele visualizou como seria ter um reinado sábio.
o que ajudaria a gravar isso no subconsciente. A visualização criativa, né? Isso. E fala da lei da polaridade, aquela ideia de que tudo tem o oposto. Fé e dúvida existem juntas. Sempre. A leitura aqui é que Salomão escolheu conscientemente focar na fé, na confiança. Mesmo com toda a pressão de ser rei, os desafios enormes, ele escolheu o polo da fé. Exato. E o legado disso, né? Segundo essa interpretação, vai muito além do próprio Salomão. A sabedoria dele não ficou só para ele. Ela impactou a comunidade toda, trouxe paz, prosperidade para Israel, como os relatos contam. Um impacto coletivo. Sim, e claro, atravessou o tempo. Os escritos atribuídos a ele, tipo Provérbios, continuam aí, sendo lidos, estudados. Isso mostraria como essa energia da sabedoria, do conhecimento bem usado, pode mesmo reverberar, sabe? Pode durar e influenciar gerações. Então tá, pensando nisso tudo, o que isso significa pra gente hoje? A reflexão que fica pelo menos a partir dessa leitura aqui é bem provocativa. Além da gente talvez buscar mais obviamente o sucesso material, o reconhecimento, qual é a sabedoria, seja lá o que isso signifique para cada um, que a gente está buscando cultivar aqui dentro? Boa pergunta. E como será que essa busca interna, esse foco em quem a gente se torna e como a gente serve, pode talvez de um jeito que a gente nem espera acabar moldando a nossa realidade de fora e o tipo de legado que a gente deixa? Fica aí a pergunta no ar para pensar.